Tem quem diga que o quinto semestre da medicina é considerado o quinto dos infernos. E olha, gente, eu vou dizer que pra mim teve momentos que foi bem por aí mesmo. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu quinto semestre da medicina. E eu fiz esse vídeo sobre todos os outros semestres, eu deixo os links aqui embaixo, então segundo, terceiro, quarto, e agora sobre o quinto semestre. Porque no dia a dia aqui no canal eu mostro mais como que tá aquela correria, né, nos med vlogs, então eu vou só falando e aí quando você vai ver, você meio que pode ter perdido alguma coisa. Então eu vou explicar direitinho quais foram as matérias que eu tive, como que correu esse quinto semestre. Então, falando das matérias de tutoria, como vocês sabem, aqui no PBL, e quem não sabe o que é o PBL, eu também tenho um vídeo explicando sobre isso, eu deixo aqui embaixo. Aqui no PBL a gente tem 3 módulos de tutoria por semestre. Então, o legal do quinto semestre é que a gente começa o ciclo clínico. Então a gente teve 2 anos de base, né, de como que todos os sistemas do corpo funcionam, como que cada um está interligado, como que é a anatomia e histologia. E aí agora, né, depois de 2 anos de curso, a gente vai começar a ver os problemas que cada sistema pode ter. Então é o ciclo clínico, que a gente vai pensar clinicamente. A gente vai ver um paciente, vai ver um quadro, né, ele chega com um problema e a gente vai aprender como que a gente trata esse problema. Então o nosso primeiro módulo foi o módulo de dor. E aí ele volta lá no terceiro semestre, quando a gente aprendeu neuro. E isso é muito característico da metodologia ativa que a gente estuda em Caracol. Então a gente vai revisar neuro do terceiro semestre, principalmente aquela questão das vias, que é uma parte que foi bem difícil no terceiro semestre, e é justamente nessa parte que a gente volta. Só que é muito interessante porque é pra gente entender como que a fisiologia da dor, como que a gente sente dor, como que o corpo processa isso, como que o cérebro processa isso. Então foi muito legal, foi muito interessante. A gente também tá começando o farmaco, né, farmacologia, que é como que funcionam os medicamentos. Então a gente foi estudando como que funcionava a dor, né, como que o corpo entende a dor, e junto com isso a gente foi vendo farmacologia. Então, como é que são feitos os remédios para dor. Aí, o meu segundo módulo foi um módulo que a gente chama de febre. E na verdade é um módulo um pouco de infectologia e de microbiologia. Então a gente foi ver algumas doenças infecciosas e, né, como que elas causam os sintomas que elas causam. Então aí a gente viu várias doenças que eu acho bastante interessantes. Por exemplo, lúpus, que a gente nunca tinha estudado, artrite reumatoide. A gente viu HIV, tuberculose. Só que aí esse módulo teve um agravamento de estresse de minha parte, que foi minha recuperação. E se você não viu, eu deixo o link aqui embaixo. Na minha segunda prova de febre, né, a primeira prova deu tudo certo, e na segunda prova eu acabei ficando de recuperação, e eu contei tudo lá, mas enfim, não achei que a prova foi tão justa, e foi como foi, né? Então foi um pouco estressante, e aí já tava no meio do quinto dos infernos. Então assim, esse agravante, né, da recuperação auxiliou para eu achar o semestre bem pesado, e outras coisas também auxiliaram. Então a gente tem uma carga muito maior de estudo, apesar das tutorias serem bem menores. A gente tem algumas decorebas, então tem que saber alguns nomes de medicamento, tem que saber bastante coisa de exame que a gente não sabia ainda. Então assim, isso causa uma ansiedade no estudante, porque o professor chega, mostra um raio-x, você não entende nada de raio-x, e aí ele fala: e esse raio-x, gente, com certeza é tal coisa, com certeza paracoccidioidomicose. E aí você fica assim, tipo... E aí você fica desesperado, porque você não sabe, e às vezes um único colega da sua turma já viu aquilo por algum motivo, e aí ele sabe, e você se sente às vezes um inútil. Então isso pode acontecer, e isso contribuiu também um pouco para essa ansiedade do quinto semestre. Mais uma coisa que deixou meu quinto semestre bastante cansativo foram minhas extracurriculares. Então eu adoro, né, fazer 1000 coisas. Vocês acompanham aqui, eu já fiz pesquisa de iniciação científica, tô dando monitoria há 2 anos, tô terminando agora. Já fiz artigo para publicação, eu faço muita coisa, só que participo de liga, só que isso acaba cansando também, entendeu? Isso acaba exigindo mais da gente, além de todo o conteúdo que a gente já tem na faculdade. Então isso contribuiu um pouco pro meu burnoutzinho do quinto semestre, contribuiu para ele ser um pouquinho inferninho, e eu vou dar uma diminuída nas minhas extracurriculares pro semestre que vem. E aí o último módulo que a gente teve foi dor abdominal, que eu gostei muito, né? Então é um módulo voltado para gastro, né? Gastrologia, que vê o estômago, o intestino. Então a gente estudou algumas doenças tipo
gastrite, úlcera péptica, doença do refluxo esofágico. E aí é muito legal a matéria, só que eu tava, tipo assim, num nível de exaustão absurdo. Era fim do semestre, então tinha prova de todas as outras matérias. E aí eu acho que eu não aproveitei tanto o módulo por conta disso. Mas eu achei muito legal. Então de tutoria a gente teve esses três: dor, febre e dor abdominal. Aí, o que acontece? Em habilidades, que é a matéria que a gente aprende sobre como examinar as pessoas, como tá nos hospitais, foi maravilhoso porque a gente começou a frequentar os hospitais. Então vocês acompanharam aí, até minha primeira ida no hospital eu passei mal, eu fiquei nervosa, a paciente não tava tão empolgada com a nossa presença lá, e enfim, foi terrível, nossa senhora. Mas foi muito gostoso porque durante o semestre eu fui aprendendo como lidar com os pacientes, e claro que eu tô só no 5º semestre, então assim, eu vou ter muitos anos ainda pela frente para aprender sobre isso. Mas eu vi minha evolução do primeiro dia que eu fui no hospital pro último, né, pra colher a anamnese e tudo, que é a gente fazer um interrogatório com o paciente, né, eu vi que eu aprendi muito. E aí no ciclo clínico muda a nossa aula de habilidades. Era uma matéria única e aí só tinha uma prova, que era no final do semestre. Só que o que aconteceu? O ciclo clínico, ele passa a ter 3 matérias, igual em tutoria, que a gente tem 3 módulos. No ciclo clínico, a habilidade tem 3 módulos também. Então a gente passa por clínica médica, por ginecologia e obstetrícia e por pediatria. E aí, isso foi novidade pra gente, né? Porque a gente passou a ter uma matéria que a gente só tinha uma prova, passou a ter 3 provas, então isso aumentou muito o ritmo de estudos e a cobrança de prova, o estresse. Eu mostrei algumas provas minhas de habilidades aqui também durante o semestre, e isso deixou bem cansativo, porque aí a gente tem prova de tutoria mais ou menos a cada 2 semanas. E aí, a cada 1 mês e meio, tinha, além da prova de tutoria, a prova de habilidades. Então isso deixou também o 5º dos infernos um pouquinho mais inferninho. Aí a minha outra matéria é o IESC, que vocês também acompanharam. O meu professor de IESC é fenomenal, maravilhoso. Deixou a gente atender os pacientes junto com ele, claro, tudo com supervisão. Mas ele colocava a gente pra examinar, ele ia ensinando, e pegava a nossa mão e falava, faz assim, faz assado. Foi, tipo, perfeito mesmo. E foi muito bom. E eu tive também as outras 2 habilidades, né? Que é profissionalismo e habilidades cirúrgicas. Cirúrgicas, vocês acompanharam a treta. Vocês viram a confusão, né? E quem não viu a confusão, eu deixo o link aqui embaixo. Mas no fim do semestre deu tudo certo. E profissionalismo é uma matéria que a gente tem uma coisa mais abrangente pra gente conversar sobre a relação médico-paciente. E aí essa matéria também foi muito boa, eu não mostrei muito pra vocês porque foi tudo online, então assim, não tinha muito conteúdo pra mostrar do online, né? Foi isso que eu tive no meu 5º semestre. E falando no online, o online está indo embora. Eu vou começar o meu 6º semestre amanhã. Eu tô muito animada, eu tô muito nervosa. E porque a gente vai voltar pro presencial, cara. Eu tô tipo criança na escola, eu tô muito feliz. Vou mostrar tudo pra vocês, acho que a gente vai ter muita coisa interessante pra ver aqui junto e viver junto. Então vem comigo pro 6º semestre. Dizem que ele é mais tranquilo, chamam ele de Sextolândia. Eu tô contando com essa Sextolândia porque o 5º semestre foi estressante, foi cansativo. E então fica por aqui no canal, assiste tudo comigo, me fala aqui embaixo o que vocês querem ver do 6º semestre totalmente presencial da medicina finalmente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!